Fala galera, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque independente do momento que você estiver nos assistindo, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Ignição Podcast. Mais um, Ignição na estrada, na nossa querida São Paulo, nossa capital aí. E eu tô aqui com meu querido amigo Folhas, tudo certo, meu irmão? Estamos aqui, Rafa, para falar do 360. O cara aqui promete, hoje ele vai dar uma aula pra gente, hein? Que é isso aí. Experiência e 360 ainda, tudo isso... É o que a gente mais gosta, né? Como diz no interior, nu? Vai ser bom demais. E é um prazer receber você aqui, Fernando. Seja bem-vindo. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Já acompanho Ignição há um tempo já. Sim. O Rafa também, então... A hora que surgiu o convite, eu não pensei duas vezes. Falei, bora. É só falar o dia, o lugar, a hora que eu vou. Então, tamo junto. Até cumprimentar aqui. Boa, velho. Obrigado mesmo. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Ô, Fer, vamos começar, como diz o mineiro, né? Começar do começo, porque a galera gosta de saber um pouquinho, assim, dar uma resumida, porque é muita trajetória, mas dar uma resumida. Como que você começou, né, no digital? Porque a nossa área ela é muito doida, né? Ou a pessoa já nasceu nativo ali no digital, ou é uma pessoa que tava numa profissão nada a ver e migrou pro digital, né? Sim. Cara, vamos lá. Desde os meus 13, 14 anos, eu sempre gostei muito de mexer com o computador. Então, é até engraçado, uma vez eu consegui trocar uma ideia com o Bruno de Oliveira, que eu comecei na plástica, falei, a sua história não vai ser parecida, mas tem um pouco essa pegada, porque eu gostava de ficar trocando peça de computador, já no Mercado Livre, vendia, comprava. Mas qual computador que você começou? Vamos ver. Nossa, era um CPU branco, nem marca. Meu era o Pentium 166. Olha! Era Celeron alguma coisa. Fazia um barulhão pra ligar. Não, e ligava... Você ligava, ia tomar um café, ia fazer alguma coisa. Depois de 13 minutos que aparecia lá. Mas nessa época eu já gostava muito. Então, desde essa época, eu falei, eu quero mexer o computador, mas nem surgia na época, tipo, vou trabalhar com marketing ou com algo do tipo. Mas eu tinha certeza que eu gostava. Eu fiz um cursinho ali de hardware. Legal. Depois eu fiz faculdade de ciência da computação. Queria ser programador. Falei, então, desde já eu quero ser programador, trabalhar com banco de dados, que eu gostava muito. Porém, nesse meio tempo foi quando eu comecei a trabalhar em uma agência de marketing, no último ano da faculdade. Sei. E foi quando aí que eu falei, acho que vou um pouquinho para outra área. Não vou virar programador, não. Vou um pouco para... Vou largar de fazer programa. Foi exatamente aí, cara. Mais ou menos, acho que em 2017. 2017. Mas eu trabalhava em um e-commerce. Então, eu trabalhei por um pouco mais de 3 anos em um e-commerce. E ali nesse e-commerce, cara, passei por todos os setores. Então, desde compras, venda, atender cliente, embalar produto, fazer contagem de estoque, mexer ali no site também, na loja virtual. Então, isso ajudou um pouco também a pegar um pouco de experiência. Depois que eu saí da outra agência, eu abri a própria agência. E aí, cara, estamos aí desde 2019 com a minha própria agência, cara. Desde 2019. Cara, legal. E é muito legal essas histórias, né? Porque às vezes a gente vai percebendo a oportunidade ali e a hora que a gente começa a ver como que o digital ele tem essa área, né? Eu fiz um caminho muito parecido também. E eu fui até lá na química, eu comecei a trabalhar com um produto químico e depois a gente começa a ver como que para essas pessoas que já eram, vamos dizer assim, fuçadas ali desde crianças, né? Como que o e-commerce ele é uma grande oportunidade para a gente entrar ali. E você sentiu, assim, vamos dizer assim, alguma dificuldade na hora de entrar ali ou foi bem tranquilo, assim? Na hora de ir para o digital, nessa mudança total aí, você achou que foi mais fácil, mais difícil? Cara, quando eu comecei, eu não senti tanta dificuldade, porque eu acho que na época as pessoas não tinha tanta concorrência que nem hoje. Verdade. Hoje está tudo mais fácil. Essa é a verdade. Então, com a mais fácil para todo mundo, né? E com a facilidade, todo mundo acaba tentando, né, fazer alguma coisa, né? Que é bom e ruim também, né? Exatamente. Tem os dois lados também. Que é um ponto que eu falo bastante no meu Instagram e no canal do YouTube. Por exemplo, hoje em dia, não tem como mais a pessoa falar, eu tenho meu trabalho, vou criar uma lojinha para ter uma segunda renda. Cara, hoje em dia tá muito difícil. Se você não dá prioridade ali para o seu e-commerce, né, gerar conteúdo, gerar tráfego pago, orgânico, é muito difícil hoje em dia dar certo. Até mesmo se for vendo... Porque tem umas promessas ainda que o Marketplace pode fazer isso por você. Sim.
Mas mesmo assim, no começo pode até ser, mas a hora que você criou um volume de pelo menos umas 20 vendas por dia, já não dá pra ser renda B mais. Não dá. Não dá porque não dá tempo, os horários de corte, cara. Você Mas vender... 20 vendas dá pra pagar uma grana já, não dá não? Não dá, mas é porque, tipo, até um pouco tempo atrás, dependendo assim, o que você faz, sim, mas o tipo de produto que você vende, etc., a margem que você tem, mas o problema é que até pouco tempo atrás, com os horários de corte era mais flexível, vamos falar assim, dava, né? Não. Era mais suave. O problema é que os horários de corte foi cortando literalmente. Tem coisa que às vezes o cara tem que vir às 10h30, cara. Tem loja que tá com horário de corte 10h30 da manhã. É igual resposta, né? Mercado Livre. É. Ele mexe ouvindo algumas coisas usadas no Mercado Livre e fala, ó, respondem até 1 hora. Você tem que responder a dúvida até 1 hora para você continuar com uma reputação melhor. Então, a prioridade dos marketplaces hoje em dia requer que você também dê prioridade para o seu negócio. Então, hoje em dia, já vi muitas pessoas que começaram com teste e saiu ali do emprego deles, né, da CLT, para focar no e-commerce ilegal. Mas hoje em dia, se você não der prioridade pro projeto, pro seu e-commerce, dificilmente você vai conseguir ter os dois, o seu emprego atual e um e-commerce próprio. Esse é um ponto legal para a gente falar para o pessoal. Então, na sua visão, é melhor você começar um negócio estruturado mesmo, vamos dizer assim. Vamos pensar que antigamente a gente abriu uma loja, a gente precisava dedicar toda a energia ali, encontrar o ponto físico. É mais aconselhável isso do que, vamos dizer assim, fazer à noite ali, fazer na hora vaga. Hoje você considera que é mais interessante você estruturar, começar estruturado. Eu acho que tudo é uma questão ali de você, sei lá, colocar como tarefas, colocar num cronograma, se organizar. Planejar. Um planejamento a longo prazo. Por exemplo, bom, beleza, eu vou começar a fazer isso hoje no período noturno. Vira e mexe acontece com alguns clientes nossos que fazem isso, mas ó, eu tenho um planejamento para daqui 6 meses, eu estar faturando tanto, eu ter tantos produtos, eu estar em tais marketplace. Eu acho que um planejamento é crucial para você conseguir ter essa noção a longo prazo. E isso também é o mais difícil hoje em dia, porque as pessoas querem tudo para ontem. É verdade. Querem tudo para ontem. A gente pega clientes pequenos, médios e grandes. O pequeno cliente está começando do zero. Cliente que já fatura 100 mil e cliente que fatura mais de 2 milhões por mês. Hoje nós temos na nossa base. E a gente fala para os clientes, olha, você que está começando, se fosse tão simples assim, né, todo mundo ia ter e-commerce. Então. E não é assim, que às vezes a gente posta ali alguns resultados, alguns números, mas para chegar até isso, não foi em 1, 2 meses. E não necessariamente a maturidade do grande ela é maior, tem horas. Muitas das vezes, tipo assim, a quem tá na frente mesmo do projeto ali, não necessariamente ele é mais maduro que um pequeno. Eu já peguei, tipo, ao contrário, um pequeno que tá mais maduro, cabeça, eu falo, de negócio. Tanto é que tem uns pequenos que crescem muito rápido. Muito. Assim, perante média, né? E também tem ao contrário também. Eu acho, assim, um problema sério hoje é esse, a maturidade tanto de quem tá comandando a operação versus a maturidade de time que tá trabalhando. Porque não adianta nada você ter, às vezes, um cara muito bom comandando a operação e o time não dá conta de acompanhar, né, Folhas? Também tem isso também, né? O time tem que acompanhar, né? Exatamente. E o que eu sempre falo, as redes sociais hoje em dia é tudo para qualquer negócio, qualquer segmento. Nós tivemos um case recente, nós colocamos a loja no, acho que em setembro, outubro do ano passado, semijoias. Mas ela já vinha fazendo um trabalho no Instagram. Que é um nicho difícil. Então, é dificílimo. Difícil, concorrido. Mas ela vinha fazendo um trabalho sensacional no Instagram. Mas ela fazia o trabalho ali manual. Pegava os dados da cliente, jogava ali num hub logístico, por exemplo, e fazia o envio. Quando a gente inaugurou a loja dela, primeiro, segundo dia, caía a venda no automático. Então, por isso que eu falo assim, se você for montar um e-commerce, se você for trabalhar no digital, começa para ontem a aquecer suas redes sociais. Gerar conteúdo, Reels, você consegue organicamente novos seguidores. Tem pessoas que acham que o YouTube é só para postar vídeo longo. Você pode usar o YouTube para Shorts, que é o mesmo vídeo que você posta no Reels, você posta no Shorts, você posta no TikTok. Então, vai aquecendo isso antes de colocar, preciso colocar o meu e-commerce no ar para depois gerar conteúdo. Não, ao contrário. Porque assim você já consegue ali ter seguidores e até futuros compradores. Então, você considera que a audiência, vamos dizer assim, ela é mais importante do que talvez a loja em si. Por quê? Eu tô te perguntando isso porque eu já vi uns cases assim, onde existia aquela influenciadora, tinha uma audiência muito grande e ela vai lá e ela monta uma loja e aquilo no orgânico funciona muito bem. E aí vem alguém copiar ela. E aí copia só o produto, entendeu? Não adianta nada, né? Esse que eu tenho visto muito e a pessoa fica desesperada porque aquilo dela não vem. Ela se ilude, né, Folhas? Ela se ilude. O social seller, né? O social seller junto com
Eles falam, dos meios dos inglês, né? Mas, tipo, a venda por influência tá aumentando muito, né? Por exemplo, essa galera... Tem um movimento agora que as influenciadoras pararam de vender a imagem dela só pra fora e tá fazendo isso que você falou. Ela lança a marca dela e aí, muitas das vezes, ela já tem um formato... tipo, eu vou deixar meus produtos que a gente desenvolve aqui, mas eu nem ponho a mão. Já sai daqui e vai pra um depósito fulfillment... Né, que tem vários... Não tem só no Mercado Livre, tá, gente? Eu gosto de sempre lembrar isso. Existem muitos outros, tipo o Capital mesmo, aqui tem um tanto, e sai daqui pra qualquer lugar do Brasil com frete muito aceitável. E a pessoa nem põe a mão, né? Ela já faz o que é o principal, que é a criação ali, né? Que é ter audiência. Aí ela vai, óbvio, monta um time bom de tráfego orgânico, tráfego pago, etc. Só que ela tem uma audiência muito forte. E o pior, às vezes ela monta um site feio e ele vende. E vende pra arregaçar. E aí depois a pessoa também, que tá começando e não tem audiência, quer montar o site feio. Sim. Achando que é... igualzinho, né? achando que... Exatamente. Esse é o ponto. Isso também vem um pouco de segmento. Por exemplo, nós temos uma cliente que ela vende saída de maternidade. Sei. Então, dificilmente eu vou conseguir vender para quem comprou de mim. Então. Então, a gente tem que estar todo momento buscando novos clientes, entendeu? Pode ser que compre para presentear ou algo O segundo filho, só que um segundo filho talvez vai demorar 5 anos para ter um segundo filho. E ela é nichada em saída de maternidade. É só saída de maternidade. Então, dificilmente, por exemplo, eu vou conseguir fazer um trabalho com CRM com ela. Porque a pessoa... Vai ser muito raro a pessoa comprar de novo. Eu ia falar um negócio polêmico, mas... Sair da maternidade, vai ter que ter outro filho pra Vai sair ter de que ter novo. outro filho. Ou vai ter que fazer propaganda muito lá pra cima do Brasil, né? Porque é mais de lote. Brincadeiras à parte, mas a questão de nascimento pra lá é mais alta, né? Alô, Guilherme, advogado. Eu quero polemizar pra viralizar. Mentira, brincadeira. Brincadeira. Mas tem isso também, porque aí você tem que focar nessas regiões que normalmente tem a taxa de natalidade maior, né? Porque... Tem que focar em região e tá sempre gerando um tipo de campanha buscando público novo, cara. Porque não... É mais embaçado mesmo esse mais segmento aí. complicado, entendeu? É mais complicado. Ela chegou a tentar vender pra... sei lá, até 1, 2 anos de idade, mas ela gosta daquilo. Ela fala, não, eu prefiro vender um pouco menos e vender o que foi desde o início, né? Que é foco em saída de maternidade. Ô, Fernando, e mudando um pouco de assunto, como que você vê canais de aquisição de usuário para site, para e-commerce em si hoje? Não sei, acho que está bem dentro da sua área ali, né? Tráfego pago. Você ainda considera ele a principal fonte? Ou você tem tentado buscar multicanais de aquisição? Aquisição de usuário, eu estou falando para um site. Cara, o tráfego pago tem que ser constante. Não tem para onde correr. Eu só acho que as pessoas... Algumas pessoas, pelo menos que eu vejo, né? O que chegou a conversar com a gente... Pecam no sentido de... Beleza, eu tenho um tráfego pago, mas só faço tráfego pago só no Instagram. Mas e quem buscar no Google? Não vai encontrar. Ah, tem SEO? Não faz SEO, um tráfego orgânico. Eu acho que tem que estar tudo relacionado e até mesmo em marketplace. Porque o marketplace aparece o nome da loja. Sim. A pessoa mesmo, mas eu não vendo nada. Meu, deixa lá. Porque a pessoa pode encontrar o seu produto e vai ter o seu nome ali. Já vi muitos relatos, a pessoa, encontrei pelo marketplace, busquei no Google e vi que o preço é mais barato. Sim. É um outro canal também. E o que eu citei antes, rede social. Cara, rede social é o principal canal. E quando a gente fala rede social, são todas. A pessoa tem que estar em todos os canais. Depende do segmento, até o Pinterest tem que estar lá fazendo postagem. Certo. Então, quanto mais canais tiver, marketplace, tráfego pago, orgânico, e principalmente gerar conteúdo em rede social. Eu vi num podcast esses dias do G4, eles falando, né, da importância do proprietário da empresa estar, né, meter a cara ali que o pessoal fala. A gente conversava disso ontem, né? Tem sido falado muito isso, né? Muito, cara. De trazer o dono da empresa para falar, para ser uma cara mesmo. É o termo que eles usam lá, marketing founder. Tive lá semana passada e eles estavam falando disso daí, que o Nardon, o Thales e o Alfredo usam muito disso e agora estão fazendo os heads também começar a fazer isso, porque, querendo ou não, você pega uma audiência... Você quer um exemplo simples? Você que você tiver envolvido, tipo, sei lá, você tem 2 empresas, 3. Pega que você tem mais audiência e começa a fazer collab pro perfil que tem um pouco menos de audiência. Você vai ver o tanto que cresce todos os perfis. Exatamente. Todos. Isso mesmo. Por isso que esses tipos de conteúdo colaborativos vão crescer cada vez mais. Véio. É bom pra todo mundo, cara. É bom pra todas as audiências. Isso é ótimo. Maravilhoso. Só que as marcas ainda não aproveitam disso. Não aproveita, cara. E no mínimo ela tem um rosto, né? Ter alguém ali pra ser. Se não for o dono, eu também acredito que o ideal é o dono.
Mas se não for, que tenha alguém ali com consistência, não fique trocando, né? Que consiga se relacionar com a marca através das redes sociais. Cara, é o dono, pode ser um sócio ou algo do tipo. Eu acho isso crucial, eu acho que isso vai ser pode ser um grande diferencial para a empresa. Teve a feira do empreendedor do Sebrae ano passado, e eu fui convidado para estar palestrando lá junto com uma lojista. Legal. E foi engraçado que ela aparece pouco no Instagram dela. Ela fala também que ela vende roupas infantis. Ela falou, aparece mais minha mão do que eu. Que vai ali, coloca algum link. A mão dela tá famosa igual a mãozinha da família Adams já, filho. Que já tá bom, parecer a mão já é um bom começo. E eles convidaram também ela para palestrar, para falar sobre o projeto dela, né? Sobre como começou, como tá hoje. Hoje tem um faturamento bem alto também. E era a primeira palestra dela. Então ela falou, nossa, eu sei o que falar, mas eu tô com medo. Tipo, é a minha primeira vez de falar. Eu falei, então... É nessa que é importante a rede social para você estar ali gerando conteúdo para quando chegar no momento tá sem alguém te convidar, porque o comércio dela já tá um sucesso, né? Legal. Então, eu acho que passa até mais confiança, mais credibilidade também. Então, eu falo isso como exemplo, eu também, até a pandemia, a gente só fazia postagens no Instagram da agência. Meu Instagram era fechado, eu tinha ali, sei lá, 300 seguidores, só alguns conhecidos mesmo. E aí surgiu a pandemia, em conversa com a equipe também da agência, tem que gerar conteúdo, porque você... é o proprietário, é você que sabe falar de tudo, por mais que a gente saiba também você que tem. Eu falei, então, vamos. E aí, se pega meus vídeos lá de 2020, meu Deus do céu, horrível. Mas é onde começa. Eu sou suspeito pra falar porque eu sempre usei a comunicação, né, no bom sentido, usei no bom sentido, e as conexões pra poder fazer os corre, né, como diz o outro. E realmente é. E não é questão de você ser um... existe diferença do contador de lorota e do cara ou da moça, que é o comunicador. Então, se você tem... nós ouvimos isso no Vale do Silício. Você lembra que os caras lá falaram pra nós que se você é detentor de um meio de comunicação, seja ele qual for, você pode utilizá-lo pra potencializar qualquer coisa que você quiser vender, né? E, tipo, seja, por exemplo, sei lá, às vezes você é um cara autônomo, vamos dizer ali, que você, sei lá, você apresenta evento, um exemplo. Cara, você usar sua comunicação, você pode rentabilizá-la de vários jeitos. Você pode fazer o GC, você pode... para várias marcas. Você pode ser influenciador, que é muito diferente o GC de influenciador. Você pode ser simplesmente um cara de notícias. Aí é uma infinidade de possibilidades. Coisa, né? Comunicação é um ponto muito importante hoje em dia e muitas pessoas têm deixado de lado ou até mesmo entendido o que é comunicação de forma errada, né? Então, isso pode ser levado também para as marcas. As marcas precisam trazer uma comunicação mais clara, mais objetiva, no meu ponto de vista. Você pensa sobre isso também? Com certeza. A parte da comunicação, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube também. Eu abri o canal tem acho, uns 2 anos, mais ou menos. Porém, eu comecei a gravar vídeo mostrando configurações de plataformas ou de marketplace. Então, eu estava literalmente ensinando a pessoa a fazer. Vídeo ali de 10, 12 minutos. Como configurar isso, como configurar um frete grátis. Isso funciona, né, Fernando? Cara, funciona. Mas o que é engraçado, quando eu comecei a postar esses vídeos, a minha irmã olhou e falou, então, mas você tá dando a cereja do bolo, você tá mostrando o que a gente faz. E aí eu falei, cara, eu fiquei pensando nisso, né? E aí, num evento com o pessoal ali de uma plataforma de e-commerce, ele falou, continua. Porque isso te traz uma autoridade. Traz autoridade e a pessoa que vai contratar a gente, ela não tem tempo. Não tem. Ela vai ver ali um pouco do vídeo e falar, pô, deu certo, mas e para fazer o resto? Porque não é só configurar um frete, não é só Fernando, você tocou num ponto muito legal que eu acho muito bom a gente frisar ele mais aqui, porque eu vejo muitas agências ali na área que eu trabalho, também estou do seu lado aí, né, nas agências, e o pessoal quer esconder o que está fazendo do cliente. E o cliente, transparência, conquista muito ele, sabe? Então, essa transparência... Olha, eu faço isso, mas você quer fazer? Eu te ensino. Eu sempre falo isso. Eu te ensino. Inclusive, o formato que eu faço. Ele não tem tempo e ele não vai conseguir criar consistência ali. Só que você trazer essa clareza e mostrar como faz, até mesmo no YouTube, isso... Cara, engrandece o trabalho da gente de uma forma incrível. E essa mentalidade de que se eu ensinar, ela vai aprender e vai fazer sozinho, esquece ela, né?
vai pra cima e mostra o jeito certo. Então, eu concordo plenamente. Te cortei, mas é porque eu acho que esse ponto é muito crucial. A gente precisa falar sobre isso. E eu comecei depois a postar mais dicas ou novidades, né? Não ficar só focando ali em uma configuração específica. Mas, cara, ali eu coloco na descrição um link para conhecer meu Instagram, o meu site, ele entra no site, vê os serviços que a gente oferece. E o lead do YouTube, eu falo isso, eu prefiro que, sei lá, 50 visualizações em um vídeo do que 1000 no Instagram. Porque as 50 visualizações, cara, eu vou lá na Analytics, a maioria o pessoal viu o vídeo todo, cara. É qualificado. Exatamente. É muito qualificado. Então, até para conseguir um lead orgânico, nossa, é sensacional. E o pessoal tem que ter uma noçãozinha um pouco melhor de proporcionalidade, né? A gente sempre fala isso, né? Porque 50 pessoas, cara, é 50 pessoas. Você já parou pra pensar, você lotar uma sala ali, pequena ali, com 50 pessoas? Ou tipo, 100 pessoas, 200, é muita gente, velho. Eu vou te falar assim, que os clientes mais importantes que eu consegui, eu tinha 150 seguidores no Instagram. Então. Eu não tinha, sabe? A gente começa a postar conteúdo e fala, nossa, eu preciso de 1000 seguidores, 2000, rápido. Isso é uma consequência, vai acontecendo. Se você tiver 100 seguidores, se você fizer um bom trabalho para eles, enquanto a gente está falando assim de prestação de serviço, né? Você tem um negócio muito valioso ali. E outro ponto, eu também comecei a trazer vídeo no YouTube e eu nem prestava serviço. Eu comecei e falei, vou começar a ensinar algumas coisas aqui no YouTube. E isso me trouxe os primeiros clientes. E a ideia nem era vender o serviço, me trouxe os primeiros clientes. E depois isso virou uma agência que hoje, assim, a minha maior fonte de renda, maior fonte de vamos dizer assim, de estrutura financeira veio através de vídeo do YouTube. Que acaba escalando ali. Então, eu sou muito fã, até mais do YouTube do que do Instagram, e é incrível como que ele traz coisa qualificada mesmo, e principalmente a longo prazo, né? Sim. Ele está entregando, depois de 3 anos, ele está entregando meu vídeo. Eu tenho alguns vídeos ali dos primeiros que eu postei. Por exemplo, quando o AliExpress veio para o Brasil, que começou a você conseguir integrar no AliExpress, nossa, na semana eu gravei até hoje, cara. Tem visibilidade. Até hoje tem curtida, até hoje alguém me pergunta ali, coisa de 2 anos atrás. Você vê. É uma loucura, né, velho, esse negócio. E YouTube, eu gosto também bastante, né? A gente é suspeito pra falar, mas comunicação, ela realmente ela abre porta. Comunicação e ensinar. Se você conseguir juntar as duas coisas, tipo, comunicar de forma bem clara, ensinar algo, seja de qualquer área, tá, gente? A gente tá falando de qualquer área. Tipo, como utilizar seu produto, como medir. Por exemplo, a gente tem um vídeo que a gente ranqueou com algumas estratégias de SEO também, que até hoje, se você jogar no Google, como medir o pé, como medir seu pé e tal, ele sempre aparece entre os 3 primeiros organicamente até hoje, de um cliente lá. Parece até vídeo de influenciador. Eu acho que tá com 180 mil visualizações, velho. Caramba. Um vídeo de medir o pé, velho. Mas é uma dúvida que todo mundo tem. Ensinando com uma coisa que a pessoa tem em casa. Uma folha, uma régua. Não entende? Então, tipo assim, é um negócio que gastou um pouquinho de tempo e celular pra filmar. Sim. Todo mundo quer saber o tamanho do pé, então. É sério. É uma dúvida que o povo tem, principalmente por causa de forma, né? Brasil muito... Tem questão, não tem assim, padrão. A hora que eu for riscar, vou riscar com a caneta assim, a caneta assim. Não, mas aí também... Mas a pessoa fazer do jeito que tá lá, dá certo. Não, sim. Então, tipo... Você é especialista em medir o pé, então, Rafa? Agora virou. Agora eu não sabia disso, não. Põe lá na sua bio, especialista em medir o pé. Não, mas não é eu que tô no vídeo, não. É do cliente nosso. Não é eu que tô lá no vídeo, não. Pesquisar como não é eu que estou visualmente no vídeo. Mas tipo assim, a gente tá brincando e tal, mas realmente faz diferença, né? Tanto é que, tipo assim, por exemplo, hoje é muito melhor talvez você ser o GC do que você ser influenciador em muitos casos. Tipo, um influenciador médio. Às vezes é melhor ser um GC muito bom do que você ser um influenciador, você não acha? Dependendo do caso. Isso é legal, porque, por exemplo, né, depois que eu abri o canal do YouTube, comecei a postar mais vídeos no Instagram, acaba surgindo com convites também de outras empresas. Então, já fechei contratos também com empresas para... quanto que você cobra para postar tantos vídeos no YouTube, tantos vídeos no Instagram, fazer uma parceria assim nesse sentido. Então, vira e mexe, tem algum convite assim. Então, isso é importante porque você consegue relacionar o meu trabalho dentro da agência e eu tenho um trabalho ainda como um influenciador, né? Não tenho tantos seguidores assim, mas
é isso, igual eu tinha falado. Eu prefiro 50 visualizações no YouTube, porque é pessoa real. A pessoa vai assistir, vai Que clicar. realmente vai... E o que eu faço também lá dentro da agência é meio que uma comunidade. Eu tenho um grupo de WhatsApp, onde que eu convido todos os meus clientes, todos esses clientes, todo mundo... Deve ter uns 300 pessoas mais ou menos nesse grupo. Vira e mexe, alguém entra, alguém sai. E aí alguém falou, mas você tá maluco colocar clientes num grupo? Tem que ter alguém coragem. vai chegar, Tem que ter coragem. Se alguém chegar aí regaçando... Graças a Deus, cara, nunca ninguém foi lá e cobrou alguma coisa, falou mal, não deu certo isso, não deu certo aquilo, porque pode acontecer de um projeto, por exemplo, de claro, performance, se programa pago não dá certo. E não depende só do prestador de serviço também, não. Tem muito dono que tá negligenciando seus próprios negócios. Exatamente. A gente conversava disso também. Às vezes ele quer jogar tudo no seu peito e quer que você faça tudo. Não é muito bem assim, não. Cara, eu fui na imersão do Growth EDP e eles falaram exatamente isso. Ele falou, de 100% do projeto, 50% é da agência. Os outros 50% depende do cliente para o projeto dar certo. Porque a agência vai lá, vai fazer todas as análises, vai fazer análise de layout, de frete, de pagamento, de campanhas, vai tentar alavancar as vendas do cliente. Mas e o resto? E para gerar um conteúdo, por exemplo, hoje lá na Fex, nós não geramos conteúdo para o cliente. Entendeu? Eu não vou lá e gravo vídeo para o cliente, eu não faço postagem no Instagram, não posto stories. Um exemplo, entendeu? Eu dependo que o cliente faça isso. Aí tá rodando, tô rodando campanha, chega lá, última postagem há 1 mês. Pô, não vai passar confiança. Tá 1 mês. 1 mês já tá abandonado, né? Hoje em dia. Com 1 mês sem postagem. Eu diria que até uma semana já tá parecendo que tá abandonado. Entendeu? E hoje em dia, cara, o Reclame Aqui ainda é uma fonte, acho que importante para as pessoas buscarem as empresas, mas eu acho que a rede social ainda mais, cara. Que o Reclame Aqui tem umas coisas lá, né? É complicado. Não dá pra... Tudo, a partir do momento que um negócio tá... A maior referência de reclamação é uma empresa privada que tem interesse por trás, é complicado. Então você tá reclamando do Reclame Aqui. Tô. Reclame Aqui, ó, registra minha reclamação que eu estou reclamando de vocês. Eu conta do Reclame Aqui. Eles não têm eles, né? Não tem. Não tem. Eu quero reclamar do Reclame Aqui. Reclame lá, então, vai ter que ser. Não pode ser aqui. Tem um amigo meu que sabe o que falou? Uma vez ele falou assim... queria criar, era um Reclame Aqui das empresas. Só que nós ia chamar assim, ó, denuncia aqui. Que aí você ia escrever assim, ó, não atenda essa empresa, o cara é desonesto, não sei o que tem. Falei pra ele, olha, ia ser polêmico, mas ia fazer sucesso, viu? Porque a galera ia gostar disso aí, velho. Ia gostar. Nossa, e falando assim, ainda em geração de conteúdo e tudo mais, como que você vê que é uma questão hoje, assim, de... Como que você diria... Dica é foda, eu falo que dica é foda, mas vamos chamar de dica. Que você acha que seria interessante pra galera começar um caminho de criação de conteúdo. Porque realmente ainda tem muito essa questão, porque às vezes ele fala assim, vou terceirizar ali, cria uma meia dúzia de artes, faz uns vídeos genéricos lá e já era. Mas não necessariamente é assim, né? Existem empresas que conseguem fazer muito bem isso. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo totalmente fora da realidade, mas por exemplo... Louis Vuitton, você não vai ver o dono lá fazendo exercício, ou fazendo conteúdo, exercício. Eu tava falando de exercício antes. Criação de conteúdo. Mas ele tem, óbvio, uma estrutura por trás, tem os modelos, lá. Isso é um caso de um cara grande que tem esse potencial, consegue contratar um UGC e etc. Mas e o pequeno? Como é que você acha assim, que são as melhores práticas que ele poderiam estar fazendo para poder estar bem tranquilo com isso daí, vamos dizer? É exatamente o que você falou. Então, vai depender de quanto que a pessoa tem de investimento. Se ela tiver condição de contratar, né, um social media, algo do tipo para gerar, nossa, vai ser ótimo. Vai ser ótimo, porque a pessoa vai ter conhecimento do que fazer, quais datas, quais horários, fazer todos esses tipos de teste. O que eu fazia, cara, há uns 2, 3 anos atrás, fim de semana sim, fim de semana não, eu tirava o fim de semana todo para gravar conteúdo. Era YouTube, era Reels, então eu deixava a semana preparado que eu vou gravar no sábado e domingo. E é puxado, hein? Outro fim de semana eu ficava tranquilo. Outro fim de semana, sábado e domingo gravando. Outro fim de semana, tranquilo. Eu fiz isso, cara, por 1 ano, mais ou menos. Eu fiz isso por 1 ano. Porque era a maneira que eu conseguia, porque eu tinha uma equipe menor. Então, na semana, eu não conseguia gravar conteúdo. Semana era... difícil. Era trabalhando ali, cara. Era reunião, era criando e-commerce, era integrando, era fazendo mais reuniões internas. Então, não dava para gravar conteúdo na semana. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma social media para agência e para mim,
que ela me ajuda a definir alguns conteúdos, alguns temas. Então, hoje eu consigo separar ali... Putz, eu vou gravar um vídeo numa quarta-feira à tarde. Hoje eu Dá consigo. certo. Hoje eu consigo. Mas aí eu tirava de fim de semana e gravava e deixava agendado. Usava o programinha para deixar agendado alguns conteúdos. Outro eu mesmo colocava na agenda para eu postar um vídeo, né? Que às vezes a pessoa via alguns comentários. Se você agendar um vídeo por tal canal, perde a qualidade. Então, agendava só post. E, cara, quem é o dono do negócio, do e-commerce, ele sabe o que falar. Eu acho que as pessoas têm medo de se expressar errado, têm medo da câmera. Tem medo das críticas dos outros. Tipo, cara, se você estiver falando um conteúdo que você não estiver falando babaquice, se você estiver falando assim uma coisa que é real, cara, independente se você vai acertar o português ou não, o importante é a pessoa entender a mensagem. Sim, é exatamente isso. As pessoas às vezes se preocupam muito com a regra ortográfica do negócio, né? É óbvio que você não vai fazer escrachado, mas, tipo assim, você tem a sua assinatura também. Eu vi um negócio ontem, Rafa, que é assim, ó. Prefiro quem fala problema do que quem cria. Essa é boa, hein? Essa é da camiseta, mano. Olha que da hora. Essa é muito boa, cara. Mano, eu vou anotar essa frase. Quem fala do que quem cria. Esperava. Essa aí eu prefiro. Mas cara, porque... Hoje em dia, cara, tem muitos os chamados de gurus da internet, né, cara? Hoje em dia tem gente que vai lá, coloca na bio mais de tantos milhões faturado e faz um cursinho ali e já acha que tá fazendo tantas coisas. Eu ia falar assim, mais de tantos milhões fraturados. Porque o tanto de empresa que eles fazem quebrar, com essas ideinhas deles aí... Não, ou inventa, cara, inventa. Cara, eu não tinha essa noção. No passado eu vi que agora no Mercado Livre, Shopee, os caras vendem plaquinha... Sei, tô ligado. Plaquinha da Hotmart. É mesmo? É. Quanto que tá? Vamos comprar um tanto. Comprar uma lá, cara. Tem, cara. Comprado. Agora o pessoal vai ver lá meus 5 milhões. Aí os caras vão lá, aluga um trem aqui, uma casa, num condomínio pra fazer um conteúdo. Um carro. Aluga um carro. Tem muito acha disso, que... cara. Nossa. Tem muitos caras assim, ou não, só compra uma plaquinha ali, compra uma plaquinha, vai 100 mil, por exemplo, pra começar ali. Depois Nossa senhora, e isso tem me gente que trinca. compra, cara. Até plaquinha de YouTube, o pessoal vende hoje em dia. Isso me Então, trinca. por isso que hoje em dia, muita gente... A gente teve o caso de um cliente de Santos. Nós passamos uma proposta para ela de performance de um projeto de 6 meses. Olha, nossa meta é isso, isso, isso. Esse aqui é o valor da mensalidade. A gente indica você investir isso pelo seu segmento. Ela falou, pô, Fernando, pra mim vai ficar um pouco caro no momento, vou dar uma pensada. Depois acabou não fechando com a gente. Cara, passou acho que, sei lá, 3 meses. Ela, Fernando, você não sabe, eu acabei fechando com uma empresa. Ela me pediu 3 meses antecipado. Jesus Cristo. Aí eu falei, bom, eu nunca vi isso acontecer. Não é prática Ela de falou, mercado. acabei fechando com uma empresa aqui da minha cidade mesmo, porque poderia ser mais fácil de eu ir até fazer uma reunião presencial com eles. Cara, essa empresa simplesmente sumiu. Ela falou, faz 3 meses que ninguém me responde. Meu Deus. E aí ela falou, tenho medo de, sei lá, abrir um processo algo tipo, porque eles têm todos os meus dados. Eles têm meu endereço, tem meu CPF, tem os dados da minha empresa. Tem que ficar esperto com isso aí. Aí, depois dessa, eu falei, ó, o barato pode sair caro, né? Que eles deixou de contratar a gente. E nem é caro o meu serviço, viu, pessoal? Um serviço de qualidade. E mesmo assim, deixou de contratar a gente para ir para um mais barato. Você acha que fica ruim a gente comprar aquela plaquinha de 100 mil seguidores no YouTube pra nós pôr lá Não vai dar certo, né? O pessoal vai olhar, vai ver que a gente tem 5 mil, mas põe a plaquinha de 100 Coloca mil a lá. plaquinha, ela deixa aqui de grande. O importante é a plaquinha. Factor oculto. É que nós excluímos os outros. Pessoal, nós excluímos quem não gostava. Nossa, porque... Nossa senhora. Ei, não me fala esse negócio não, que eu lembro daquele negócio lá. Mas, Fernando, a gente tá caminhando aqui, né, pro final. Eu queria te perguntar algo que eu tenho pensado muito. Você acha que a IA ela vai absorver boa parte do nosso trabalho aí? A gente vai conseguir usar ela junto? Como que você acha que vai ser o futuro aí, os próximos meses? Cara, anos? Pra ser bem sincero, eu conversei sobre isso no último presencial com a agência. Lá na agência, só para explicar, nós somos home office, porém a gente faz um presencial a cada 15 dias. Certo. Hoje nós somos uma equipe em 11 pessoas. Então, a cada 15 dias, a gente pega um cowork e faz um presencial. Eu estava conversando exatamente isso com o pessoal. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Nós desenvolvemos um e-commerce para o cliente que ele vende vinhos. Porém, dentro desse e-commerce, não tinha um pop-up de maior de 18 anos, sim ou não, e precisa ter isso, né? O Google pede isso. E o e-commerce não tinha isso. Fomos ver com um programador, ele cobrou R$500 para colocar esse pop-up para a gente.
A gente foi no ChatGPT. Cobrou nada. Mas aí... Você agradeceu ele no final, pelo menos, né? É porque ele pode virar o Ultron aí no sketch sem não, mano. Se virar o Ultron aí vai dar A gente não merda. tá deixando você falar. Pode falar. E aí, cara, conversamos com ele como se fosse uma pessoa. Ai, meu Ela pai. conhece a plataforma X? Aham. Conheço. Preciso criar para esse site aqui, maior de idade, um pop-up de retenção que só aparece na home uma vez ao dia. Se clicar em sim, continua no site. Se clicar em não, vai para o Google. Cara, ele mandou o script. O que depende da gente saber exatamente entrar lá no código, fonte Isso, da sim. loja Adicionar. e adicionar. Porque não pode ser, pode ser um pouquinho mais complexo saber exatamente a pasta. Sei. E tá Aham. tudo certo. E aí não depende de uma IA, isso depende da gente. Então, aqui a gente tem 2 pontos. Depende da gente saber aplicar e falar, mas aí eu tive aqui em 5 segundos que desenvolveu um script para mim colocar ali e matou. Então, para alguns pontos, pode prejudicar. Agora, para as outras áreas ou para alguns outros serviços, vai ajudar, e muito. E muito. Por exemplo, a gente tem hoje a gente paga um programa lá de chat que ajuda muito a gente, sei lá, fazer blog. É lógico que ajuda, sei lá, uns 50%, 60% a definir um tema, ele dá ideias ou algo do tipo. Mas, cara, a IA vai ajudar muitas pessoas, mas eu acho que para outras pessoas pode Vai. prejudicar um pouco. Dependendo da área, do serviço, do segmento. Que é muito automatizado demais, assim. Faz um negócio muito meia boca, vamos chamar assim. Eu acho que vai engolir tudo. Vai, cara, igual a gente tava conversando, tipo, redator, por É. exemplo. Porque, cara, você vai lá, você fala exatamente o que você precisa. É igual eu falei, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas o que vai ajudar, cara? Já vai ajudar não, né? Já ajuda. O que ajuda, ajuda muito, cara. Descrição de produto, cara. É. Com SEO, ela já dá todas as técnicas. Não, isso é real. Eu acho que a única coisa, assim, que ela não vai chegar, uma coisa que eu acho, eu tô falando eu acho porque eu não sei mesmo o que vai acontecer, e quem falar que sabe é mentira. Eu acho que ela nunca vai chegar na humanização Não, isso mesmo, não. sabe? Assim, na humanidade, no nosso feeling humano ali no final, da pitadinha do negócio. Sempre vai ter alguém ali por trás, né? Mas aproveita esses temas. Quais ferramentas assim que você acha bacana pra galera dar uma olhada com mais carinho? Eu acho que isso é interessante, que às vezes tem tantas e as pessoas ficam com dúvida, né? Muitas vezes perguntam assim, sei lá, pra criar texto, o que é melhor olhar? Imagem, vídeo? Porque às vezes o cara é pequeno, tá precisando ele fazer o corre do dia a dia, também ajuda ele, né? Não, perfeito. Cara, o ChatGPT, de maneira gratuita, já ajuda. De maneira gratuita, já ajuda legal. Mas 2 ferramentas que a gente utiliza hoje na FEX. Uma se chama Baseworks, não sei se você conhece, se chamava Copybase. Ah, sei, a Copybase, aham. Eles fizeram um rebrand ano passado, se chama Baseworks. Cara, sensacional. Ela ajuda em tudo, até geração de imagem. Ela ajuda bastante. E a outra se chama Indexai. Ah, sei, dos meninos lá. aham. Do Bruno, do Fábio. O Indexai é sensacional. Ela se integra direto com a plataforma do e-commerce ou com um RP, como o Bling ou List, por exemplo. E ali você consegue cadastrar produto já também com todas as técnicas de SEO, com imagem. Se tiver código ganha, ele busca a foto do produto. É sensacional. São as 2 ferramentas que a gente utiliza hoje na FEX. O Baseworks e Indexai. Pra gente funciona muito bem. E você acha que o Baseworks ainda é melhor que o GPT, por exemplo, para situações Cara, gerais, assim, vamos dizer, que os dois fazem? É porque o GPT tá dentro do Baseworks. Ah, ele trouxe ele, mais várias outros Diversas, tá plus. tudo dentro ali Legal. da ferramenta. E aí é legal porque ele facilita o processo da pessoa. Ah, eu quero gerar um blog. Você vai lá em gerar blog. Ah, eu quero criar uma campanha de Google. Você vai lá em criar a campanha de Google. Entendeu? Então, ele facilita o menu do que Sei. você deseja. Então, cara, isso ajuda bastante. É igual eu falei, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas, cara, ajuda muito a ter uma ideia ao que colocar. Se vai colocar um emote, se não vai. Ajuda bastante. Maravilha. Isso é da hora mesmo. Cara, nós estamos tão, como o Folhas o Folhas diz, estão chegando ao final, né? É duradouro do parto, mas tenho que partir. Meu pai fala muito isso aí. Mas aproveita, deixar um recado final, Fer, e também falar suas redes sociais. Depois a gente vai deixar lá também tudo, como a galera tá acostumada. Mas desde já te agradecer e fica esse espaço aí pra você dar o seu recado final. Não, quero agradecer de novo vocês, cara. O papo foi super top demais quando for lá pra Franca. Espero... Pô, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo, pô. Vamos fazer uma visita pra lá. Quero convidar o pessoal, FerSilva94, meu Instagram. Meu canal do YouTube, se pesquisar também com Fer E-Commerce, já vai aparecer. Agência FEX,
é a minha agência, então a gente trabalha com criação, migração de e-commerce, SEO, integração em marketplace, tráfego pago, e também a gente presta consultorias, mentorias, porque vira e mexe tem a pessoa que quer aprender. Sim. Então a gente está ali para treinar aquela pessoa também. Então, tô aí no mercado de e-commerce, esse ano tá completando 13 anos, então eu vi muita mudança. Muita pior que mudança teve mesmo. mesmo, né? Muita mudança, cara. Então, com um pouquinho de experiência aí, eu venho ajudando as pessoas com redes sociais, igual eu citei, e também com os nossos serviços na FEX. Então, é isso. Acompanha lá também e agradecer mais uma vez o convite de vocês. Obrigado, Fernando. Tamo Valeu. junto. Valeu. Ó, gente, continue então se inscrevendo, né? Vocês já sabem, seguem todas as redes sociais aí, porque tem muita gente assistindo ainda não tá inscrito, viu, Flores? Não acredito. É. Isso é um... Isso é um descaso. Como diz aquele meme, é um descaso dos órgãos públicos isso. Mas continue se inscrevendo lá. Do mais é isso. Muito obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau.